Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ficção científica pós-apocalíptica de 1985 chamado Terra Tranquila. Alerta de spoilers a seguir. Nossa história começa com um homem chamado Zack Robson acordando em um quarto de motel. Ele não consegue encontrar nenhuma estação no rádio, então ele liga para a recepção, mas ninguém atende. Zack então dirige o seu carro e para abastecer em uma estação de serviço que aparece não estar vigiada. Ele procura no posto e por todo o edifício, mas não consegue encontrar ninguém. Na cozinha, o jarro elétrico está quase seco. A porta do banheiro está trancada, mas não há ninguém lá dentro. Então ele dirige pela rua vazia, buzinando, mas não há ninguém à vista. Ele para em uma casa e vai dar uma olhada. Ele quebra o vidro da porta dos fundos para entrar, mas a casa está vazia. É como se todos tivessem simplesmente desaparecido. Quando ele dirige pela rodovia, ele quase atinge um semi-reboque abandonado. Ele liga para o walkie-talkie do caminhão, mas não há resposta. Ele dirige para a cidade, mas novamente não há ninguém à vista, apenas veículos vazios aqui e ali. Zack encontra a grande pilha de escombros de um prédio em chamas e quando ele olha de perto, parece que um jato de passageiros se despenhou lá, mas não há sinal de corpos ou sobreviventes. Ele dirige para uma estação de pesquisa por satélite onde trabalha, mas mais uma vez, tudo parece deserto. Ele abre o computador para contatar as outras estações de pesquisa ao redor do mundo, mas nenhuma delas está respondendo. Ele imprime um memorando da impressora que diz algo sobre prosseguir com o projeto Flashlight conforme programado. Então ele desce ao nível do subcave e olha para o outro computador que diz Operação Flashlight completa. Zack vai para a sala de controle e vê alguém lá dentro chamando Perry. Mas quando ele vira a cadeira, ele descobre que Perry está morto, com os olhos inchados e as mãos queimadas. Imediatamente, um anúncio diz que há um perigo de radiação e que o laboratório será selado. Zack corre para o elevador, mas é tarde demais e ele está fechado. Mas ele tem um plano. Ele encontra um queimador de gás e alguns cilindros grandes de gás inflamável. Ele acende o queimador e liga ao gás e depois corre para se proteger. Em seguida, Zack encontra um dispositivo de gravação com uma declaração de alguém dizendo que houve informações retidas a respeito da Operação Lanterna. Ele grava sua própria voz dizendo que acredita que pode ser a única pessoa que restou viva na Terra. Antes que ele possa terminar sua gravação, as garrafas de gás explodem com efeitos devastadores. Pouco tempo depois, ele encontra uma escotilha de fuga e sai debaixo da instalação. Zack encontra uma estação de rádio local e vai para a sala de transmissão e envia uma mensagem com seu nome, endereço e número de telefone para quem estiver ouvindo para contatá-lo imediatamente. Então vemos Zack pintando seu nome, endereço e número de telefone em um grande outdoor. Ele fica em casa esperando, mas ninguém liga. Depois, vemos Zack dirigindo um carro da polícia e falando pelo alto-falante para que qualquer um se apresente, mas não há ninguém à vista. É noite, está chovendo e encontramos Zack andando por uma rua da cidade tocando um saxofone. Mais tarde, ele está sentado em casa sozinho, apenas esperando e ouvindo a sua própria transmissão de rádio. Ele decide que deve encontrar uma residência mais alta para ficar. Na manhã seguinte, vemos Zack acordando em uma bela casa grande, em uma área mais exclusiva da cidade. Enquanto ele bebe seu champanhe e come seus ovos para o café da manhã, ele vê um súbito clarão de luz. Agora Zack vai se divertir um pouco. Nós o vemos dirigindo um carro através de um shopping center, fazendo algumas compras, mas é claro, não pagando por nada. Na loja de brinquedos, brincar com os trens de brinquedo lhe dá uma ideia. Então vemos dirigindo um trem de verdade. Em seguida, o vemos jogando sinuca e fingindo que ele está jogando contra outra pessoa. De volta ao quarto, ele começa a fantasiar e experimenta algumas roupas de mulher. Agora ele assiste a um vídeo de um homem falando sobre teorias conspiratórias de poder mantidas pelo outro lado. Em seguida, Zack levanta uma espingarda e explode a tela da TV, ao mesmo tempo em que se atira de costas para fora da cadeira. Agora, Zack começa a perder a sanidade e pensa que alguém está atrás dele. Ele fantasia de novo, monta decks de fita de áudio e coloca figuras recortadas de líderes mundiais do passado no gramado da frente. Ele fica na varanda superior e finge que é o presidente da Terra. Enquanto ele fica na varanda, em lágrimas, a luz se apaga em todos os lugares. Na manhã seguinte,
Vemos Zack andando no campo de um grande estádio de futebol usando a roupa de baixo de uma mulher. Agora, ele corre para uma igreja com uma espingarda procurando por alguém, talvez Deus. Ele está diante de uma cruz, ameaçando matar a criança a menos que Deus apareça. Então, ele começa a atirar na cruz. Agora, ele pensa que ele é Deus. Ele realmente perdeu a sanidade agora. Então, vemos Zack dirigindo uma grande escavadeira através de um prédio e atropelando um carrinho. Nesse momento, ele imagina o que teria acontecido se houvesse um bebê no carrinho. Momentaneamente, ele pensa em atirar em si mesmo. E em seguida, vemos Zack nadando na praia. E em seguida, de novo, ele instala a eletricidade na casa com um grande gerador portátil. Enquanto ele está coletando alguns suprimentos de jardinagem, ele pensa que houve um barulho, mas talvez esteja apenas imaginando. Agora vemos Zack em uma casa nova à beira-mar, quando de repente ele ouve um barulho e se vira para encontrar uma garota de pé na porta, segurando uma pistola apontada para ele. A mulher, chamada Joanne, lhe diz que não é real. Então ela entra e ele se abraça, ambos muito felizes por encontrar outro ser humano. Eles se sentam e falam de suas experiências quando perceberam, pela primeira vez, que todos tinham desaparecido. Enquanto conversam, Joanne adormece no sofá. Na manhã seguinte, eles carregam o caminhão e eles têm uma conversa fiada. Joanne dirige porque Zack está de ressaca de muito champanhe na noite anterior. Eles encontram o local de um acidente, onde um homem passou pelo para-brisas de seu carro e uma mulher morreu enquanto tentava pedir ajuda por meio de um walkie-talkie. Ambos estão mortos. Eles param em um motel para passar a noite. E enquanto Zack está fazendo o jantar, eles falam sobre a possibilidade de encontrar outras pessoas vivas. Na manhã seguinte, eles encontram um carro para Joanne dirigir e ambos vão em busca de outras pessoas. Em certo momento, ambos experimentam uma sensação estranha. Naquela noite, eles teorizam sobre o que pode ter acontecido. Na manhã seguinte, Zack acorda em um quarto de motel, com o telefone tocando. Joanne está fingindo ser a recepcionista. Ela abre a porta e traz o café da manhã de Zack na cama. Parece que eles passaram a noite juntos. Mais tarde, os dois andam por aí procurando pessoas novamente. Enquanto Joanne está olhando dentro de um hospital, Zack está estacionado e registrando algumas informações de mudanças na atmosfera. Enquanto Zack dirige para encontrar Joanne, ele encontra algumas estradas bloqueadas. Quando ele faz o retorno, fora de uma pista, um caminhão sai e bloqueia o seu caminho. Ao olhar mais de perto, um homem com uma máscara e uma arma salta para fora e o leva preso. Zack lhe diz que está sozinho, mas então Joanne liga para o rádio e o homem chamado Api percebe que Zack mentiu para ele. Eles vão juntos para encontrar Joanne, e quando Zack caminha para encontrar Joanne, Api se esconde atrás de um poste, mas então ele aparece. Quando Api percebe que eles não são uma ameaça, ele caminha em direção a eles e todos se abraçam. Agora, os vemos dirigindo juntos pela estrada, curtindo a companhia um do outro. Naquela noite, eles acampam ao redor de uma fogueira e Api conta a Zack e Joanne sobre seu amigo e ele lutando, e como ele deixou seu corpo e assistiu à luta de cima. Ele diz que estava viajando em direção a uma luz, mas então ele recuperou a consciência e seu amigo se foi. Joanne diz que experimentou algo semelhante. Zack pensa em quando ele acordou na cama e parece que pode ter tomado uma overdose de comprimidos. Cada um deles teve uma experiência quase mortal no momento do efeito, que fez com que todos os outros desaparecessem. Mais tarde, eles encontram um grande salão e Api toca o piano enquanto Zack e Joanne dançam. Eles vão para a cama, mas quando Joanne acorda, ela descobre que Api não está em sua cama. Ela vai dar um passeio e o encontra rezando sobre uma cova próxima. Então ela volta para a cama. Na manhã seguinte, Zack está estudando as oscilações do Sol e acredita que o Sol pode entrar em colapso em breve. Enquanto isso, Joanne e Api estão fazendo jogging. Joanne está contando a Api sobre suas teorias sobre amizades. Então ela pergunta a ele por que o seu amigo tentou matá-lo. Api lhe diz que foi porque ele havia matado a esposa de seu amigo. Ela lhe pergunta por que ele fez isso, e ele lhe diz que era necessário. Agora, ela o vê com outros olhos. Em seguida, vemos Zack carregando o caminhão para sair. Ele tenta explicar as coisas a Joanne, mas ela ainda está chateada por causa de Api. Zack e Api têm palavras sobre quem está no comando. Então Zack pula no caminhão e vai embora. Api o persegue em outro caminhão. Então Joanne segue os dois em um carro menor. Enquanto eles estão dirigindo, Api escuta a gravação de Zack sobre as mudanças no Sol. Api corre Zack para fora da estrada e Joanne pega uma arma do caminhão da Api e dispara um tiro perto deles para impedi-los de lutar. Zack diz a Api que sabia que havia algo errado com a Operação Lanterna. Api percebe que Zack tinha tentado se matar. Enquanto os três dirigem juntos pela estrada, Zack explica que os americanos tinham retido informações sobre o projeto. Api não confia em Zack, porque ele não disse a ele e a Joanne a verdade sobre o perigo.
Então nós os vemos em uma instalação onde Zack está olhando os dados em um computador. Ele diz a Joanne que acredita que o efeito acontecerá novamente amanhã às 6 da manhã. De repente, algo estranho acontece e Joanne não consegue encontrar Zack ou Api. Os dois desapareceram. Depois de alguns momentos, as coisas voltam ao normal e Api tem um plano. Agora, os vemos explodindo a porta de um grande galpão. Dentro do galpão, eles encontram toneladas de explosivos em caixas, então os carregam em um caminhão. Naquela noite, eles dirigem para a estação de pesquisa via satélite. Enquanto dirigem, Joanne conta a Zack a verdade sobre o amigo de Api. A esposa de seu amigo estava apaixonada por Api, mas Api a rejeitou e ela se matou. Então a amiga de Api culpou Api pela morte dela. Eles chegam a um caminhão de combustível bloqueando a estrada, mas o Api o empurra para fora do caminho e eles continuam. À medida que se aproximam, os instrumentos de Zack lhe dizem que a estação de pesquisa está se comportando como um forno de micro-ondas, e se o caminhão de explosivo chegar muito perto, pode explodir muito rápido. Eles dirigem juntos no caminhão pequeno até uma pequena torre de vigia perto da estação de pesquisa. Zack lhes diz que tem equipamentos na cidade que podem mandar o caminhão por controle remoto. Ele dirige sozinho, deixando Joanne e Api na torre de vigia. Nesse momento, eles ouvem um caminhão se aproximando, então eles correm para fora para ver Zack dirigindo o caminhão até a estação de pesquisa. Quando Zack se aproxima, o chão cede e a cabine do caminhão cai dentro das instalações. Zack alcança o interruptor de ignição e dispara os explosivos. A estação de pesquisa destruída e vemos o que parece ser o efeito acontecendo novamente. A última coisa que vemos é Zack acordando em uma praia em algum lugar com estranhas formações de nuvens no céu e Saturno subindo ao fundo. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.